Olá, meu nome é Isabela Furtado de Oliveira Costa, eu sou licencianda em História pela Universidade Federal de Viçosa e este trabalho foi desenvolvido dentro do PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, sob a orientação da professora Vanessa Lana e supervisão da professora Tatiana Maria Fontes da Silva, da Escola Estadual Padre Álvaro Corrêa Borges, aqui de Viçosa, Minas Gerais. Nosso projeto se chama Democracia em Ação, o Iluminismo e os Três Poderes na Escola. Ele foi realizado com uma turma de 8º ano do ensino fundamental na disciplina de História. Nosso objetivo principal foi aproximar os alunos dos conceitos de iluminismo e do funcionamento da democracia brasileira, sempre partindo da realidade deles. A ideia era de que esses estudantes, eles não apenas decorassem e memorizassem conceitos, mas se reconhecessem como protagonistas, entendendo que a disciplina de História também ajuda eles a refletir sobre a vida no presente e o mundo em que eles vivem. Então, para isso, nós organizamos uma proposta em 3 momentos principais. No primeiro momento, na primeira aula, nós fizemos uma revisão de todos os conteúdos já estudados sobre o iluminismo. Nós relembramos o que defendiam esses pensadores iluministas e como isso impactou o mundo moderno. E trabalhamos principalmente as ideias de Montesquieu, que defendia a divisão dos três poderes. Então, na segunda aula, nós já viemos com a nossa atividade em si. Nós explicamos detalhadamente o que seria essa atividade e distribuímos os papéis entre os alunos por meio de um sorteio. A proposta foi uma simulação dos três poderes, baseada em um cenário fictício, mas bem próximo da realidade deles, para que eles conseguissem se identificar nessa proposta. Então, nós criamos um decreto em que a Prefeitura de Viçosa decreta a suspensão da distribuição da merenda escolar com a justificativa de que precisava conter gastos para realizar reformas na infraestrutura da escola. E nesse exercício, eu, mais outra estagiária e a professora ficamos com o papel do Poder Executivo, o papel do Legislativo, do Judiciário e da sociedade civil ficou entre os alunos. O Legislativo foi dividido entre presidente da Câmara, vereadores contra e vereadores a favor do projeto. O Judiciário contava com advogados de defesa tanto da Prefeitura quanto da sociedade civil e um juiz. E na esfera da sociedade civil nós tínhamos estudantes, pais, representantes de movimentos sociais e jornalistas que fizeram uma cobertura da nossa atividade. Então, para que todos pudessem ter subsídio para argumentar no momento da prática, nós distribuímos trechos da Constituição de 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente e também da Declaração Universal de Direitos Humanos entre os alunos, e eles puderam estudar nessa segunda aula e preparar o que eles iam apresentar como argumentos na próxima aula. A ideia era de que eles construíssem seus argumentos a partir das leis que nós apresentamos, porém também a partir de situações históricas ou de uma notícia que eles já viram e poderiam lembrar na hora, e principalmente a partir da experiência deles como seres humanos. Como isso impactaria a vida deles como alunos e o que eles poderiam fazer a partir disso. Na terceira aula foi a culminância do projeto, onde aconteceu o debate em que simulamos essa assembleia e que cada grupo defendeu os seus pontos. E o resultado foi que dentro dessa dinâmica, infelizmente, o decreto foi aprovado porque os vereadores e os advogados que eram a favor dessa mudança souberam se basear melhor nas leis, apresentaram melhores argumentos, construíram melhor uma linha de raciocínio e o projeto foi aprovado dentro da dinâmica. Mas para a gente o mais importante não foi o resultado em si, mas foi uma riqueza ver como que eles estavam engajados nisso, como que eles defenderam seu posicionamento, como que eles conseguiram se organizar em grupos e pensaram em estratégias e perceberam como que decisões políticas afetam a vida de cada um deles. Então foi muito interessante ver como que uma metodologia ativa tem o poder de abarcar outras inteligências que às vezes a gente não consegue perceber em uma prova objetiva. E essa atividade que nós chamamos de Os Três Poderes em Ação
possibilitou que esses alunos compreendessem na prática como que funciona a nossa democracia, qual que é o papel de cada poder e a importância da participação da sociedade civil. Nós queríamos que eles percebessem como os direitos sociais são conquistados ao longo do tempo. Essa atividade também abriu espaço para que eles pudessem discutir o valor das políticas públicas na garantia de direitos, como a merenda escolar, que é um direito garantido na Constituição para os alunos. E eles conseguiram refletir sobre isso, que foi muito interessante. E ao longo desse processo, nós percebemos que quando a escola traz outras situações que fazem sentido para os alunos, eles se envolvem mais. E essa proposta vai de encontro com a pedagogia de Paulo Freire, nós nos inspiramos nela para elaborar a proposta, partindo do princípio de que a educação deve partir do ponto de vista da realidade de cada aluno, de cada ser individual. E assim nós conseguimos problematizar, dialogar e construir o conhecimento conjunto, muito mais que aquela apenas sobreposição de ideias. E para mim essa atividade foi muito importante na minha formação, foi muito interessante ver como os alunos participaram, se engajaram e realmente abraçaram a proposta. Depois nós recebemos muitos feedbacks positivos por parte dos alunos e acredito que eles conseguiram sim sair dessa prática com uma noção mais concreta do que significa viver em uma democracia. E também conseguiram assimilar o conteúdo previsto na BNCC, que é o iluminismo, com o presente deles e com o funcionamento da nossa democracia. Então, nós concluímos que essas metodologias valorizam a participação ativa de cada aluno no processo ensino-aprendizagem e torna esse processo mais interessante para eles e mais rico para nós como professores também. E também ajuda a formar cidadãos mais críticos e conscientes. Então, eu quero agradecer à Universidade Federal de Viçosa, ao PIBID, à Escola Padre Álvaro Corrêa Borges, que abriu as portas para a gente, nos recebeu muito bem. Também às nossas professoras orientadoras, que sempre acreditaram no nosso trabalho. E ao CIA pela oportunidade de compartilhar essa experiência. Muito obrigada!